primeiro interno do projeto Restaurar. A Thalita não existia e hoje ela vai fazer dia 23 agora, 18 anos. Então a Thalita, ela é um fruto do projeto Restaurar. Uma menina que a família tinha tudo para ela ser uma pessoa destruída, mas ela hoje trabalha, estuda, se comporta como executiva, é muito linda a postura dela, né? Inteligente demais, às vezes até se acha, né? Então ela é o fruto do início desse projeto, de como começou dentro da minha casa, quando eu trouxe a família dela, pai, mãe, os irmãos, que ela não existia, e coloquei dentro da minha casa e cuidei dessa família por muitos e muitos anos. E até hoje ela está comigo, dividida com a mãe, mas o porto seguro é comigo. Ela é o norte que nós temos para saber de quantos anos o Restaurar existe, porque pela idade dela nós sabemos que ela não era nascida, ela era um projeto de Deus ainda, quando ela começou, quando o Restaurar começou a existir, dentro da minha casa, com duas adolescentes, o pai ameaçando colocar o conselho tutelar, porque foi fluindo dependentes químicos dentro de casa, foi fluindo e eu não sabia o que fazer, não sabia como tratar, não entendia o que estava acontecendo. Pode me dar isso aqui? Não sabia o que estava acontecendo e quando eu dou conta, a casa já estava com uma média de 10 dependentes químicos ali na Vila Romero, indo fazer as refeições lá. Apóstolo André, meu Deus, mulher de história, seja aqui, minha amiga de honra, nem imaginava no céu por aqui, e tantos afazeres, né? Então começou o projeto Restaurar dentro de casa. E aí o pai das meninas começou as ameaças de homens. E a casa foi logo de cara, assim, começando já com uns 10 homens, a casa comportava 10. Mas de repente a casa, se a gente não freasse, né, testemunha desse projeto, quando começou, Alain é fruto desse projeto, quando começou lá em Parana, se a gente não botasse o freio, a casa já ia para 15, 20, sem dar para ninguém ficar dentro, né? E assim foi nascendo o projeto Restaurar, e assim foi se fortalecendo. A apóstola Andréa, como psicóloga, foi assim uma pessoa muito especial. Eu nem imaginava ela estar aqui hoje. Deus. Deus nos surpreende, né? E ela começou a ser psicóloga lá em Parana, não tinha nem onde atender o pessoal, atendia na sala, praticamente na frente de todos, a casa era pequena. E de lá, no carnaval, alugando um sítio para a igreja, nós tivemos a bênção desse sítio, e lá nós passamos 12 anos nesse local. E foi muito difícil entregar esse local. Mas nós saímos de lá para um terreno. Pegamos o carro da igreja, demos de entrada desse terreno e não tinha perspectiva de como fazer a mudança, não tinha perspectiva de como começar a construir. Hoje nós já temos o alicerce feito, a base. Nós temos já uma cozinha externa, 2 banheiros e detalhe, não estamos devendo nenhum real dessa construção. Sempre Deus levantando pessoas
por etapa nós estamos vencendo. O terreno já foi pago e Deus tem abençoado. Essa semana o diabo fez uma cilada muito grande para uma pessoa, queimou o motor de carro, deu prego em outro carro, foi muito prejuízo. E ele se revoltou. É um testemunho que eu vou dar para que você aplique na sua vida. Ele se revoltou com o inimigo e ele disse: eu vou doar 6 pingueiros de tijolo para o projeto Restaurar. Porque ele tinha esse propósito no coração, mas ele sentiu que o inimigo estava atrapalhando. Ele não deu porque estava sobrando, estava sobejando com ele, estava na conta o dinheiro. Não, ele deu passando em cartão, mas ele disse: eu vou pisar no inimigo. E ele, com todo o prejuízo que ele teve, contra-ataque, ele está tendo muito contra-ataque, ele doou, porque ali foi uma oferta de sacrifício. Não é aquela oferta que a gente tem sobejando e dá. Então, queridos, o projeto Restaurar, ele tem muitos frutos. Nós não temos noção de hoje quantos frutos nós temos espalhados nessa fortaleza e fora de Fortaleza. Às vezes eu nem sei se a pessoa tem que lembrar, os meninos me lembrar, para dizer fulano e tal época, porque realmente nós perdemos a noção de quantas pessoas estão devolvidas à sociedade. Se as famílias tivessem entendimento, hoje essa igreja estaria lotada. Para participar, para dizer: eu sou o fruto. Hoje o meu marido, hoje o meu filho está recuperado porque passou pelo projeto. Foi o projeto, não foi o Deus do projeto, mas foi necessário esse tempo de refúgio, esse tempo de se retirar, para que Deus agisse na vida das pessoas. Nós vamos ter 2 testemunhos hoje aqui, mas eu queria chamar a apóstola Andréa para ela falar alguma coisa. Ela que foi uma pessoa que entrou no Restaurar por amor. Olha que coisa linda. Ela entrou no Restaurar por amor, nos ajudou muito no projeto Restaurar. E eu creio que grandes coisas o Senhor já vai fazer. Poderia de tirar um tempinho para vir aqui, até porque esse é o mês internacional das mulheres. Essa mulher merece ser honrada, homenageada. Não teve nenhum filho que passou pela dependência química, mas é empática a dor de tantas mães que sofrem com seus filhos que estão nos vícios, né? Ela não faz esse trabalho porque ela quer exaltar o nome dela, mas porque ela ama vidas. Ela não faz esse trabalho de resgatar vidas dos vícios porque ela tem dinheiro sobrando, porque ela faz parte de uma igreja que tem muito dinheiro que acha que vai ter em nome de Jesus, mas não é por isso. Ela faz porque ela entendeu a missão dela nessa terra. Ela ama as vidas, ela se doa, atendeu o chamado de Deus. Comprou muita briga por conta disso, né? E eu quero testemunhar, gente, que a minha aliança com a apóstola Lídia não foi por conta da minha profissão. Eu ter ido lá, enviar pessoas da minha equipe para trabalhar lá, foi só um pequeno pontinho de gratidão, porque ninguém vai pagar o serviço que a senhora presta ao reino. Porque, na verdade, meu irmão, o Anderson, ele já tinha passado por várias casas de recuperação e ele nunca tinha um problema, são as casas de recuperação, mas ele em si não tinha se encontrado e tinha se recuperado, sempre estava recaindo. E aí, quando foi um dia, eu disse assim, Anderson, eu estou cansado, não vou mais me botar em casa de recuperação nenhuma. Porque as casas que eu ajudava, que eu trabalhava, eu levava ele, eu me sentia envergonhada porque ele não valorizava, né? E aí, quando eu falei com a apóstola Lídia, ela disse: não, deixa ele vir, me dá essa oportunidade. Eu digo: não, ele fala com a senhora e resolve com a senhora. E ele falou com ela, resolveu com ela, né? E ele passou muito tempo lá, depois que ele se recuperou, ele ficou servindo lá também, né?
ia lá, dava o testemunho, pregava, ele amava aquele lugar, né? Eu tenho muita gratidão. Infelizmente hoje ele não está mais conosco, mas eu sempre serei grata à senhora. Sempre, sempre. Estava até dizendo para o neto ali que sempre eu me emociono, porque hoje ele não está mais aqui. Mas o que foi feito na vida dele, a minha família toda é grata, porque realmente ele foi recuperado. E nós sabemos que é a obra do Espírito Santo, né, naquele lugar. E ele dizia: André, essa casa é tão simples. Das casas que ele já tinha passado, tão simples, às vezes a gente está orando pelo que vai comer no outro dia. Mas ele dizia: tem algo diferente nesse lugar. E eu sei que as orações da igreja, eu sei que a vida no altar da apóstola, o amor envolvido, e aquilo que nós, como seres humanos, não podemos fazer, o Espírito Santo faz. E é por isso que eu quero dizer que conte comigo, soma com a senhora. Já lhe disse que nós vamos voltar aos atendimentos, vou estar enviando a equipe minha, vou estar atrás de recursos para a gente estar abençoando, né, esse projeto. E hoje também eu quero dar uma oferta de desafio também para estar cooperando em nome de Jesus. Um abraço, continua firme e forte. Feliz Dia das Mulheres, né? Que é todos os dias uma aplaudição para ajudar a nossa mídia. Você que está aí ouvindo na minha rede social, no meu Instagram, que quiser contribuir, você que tem alguém na sua família que sofre com dependência química, ou você que quer fazer uma semente para nunca passar por esse tipo de problema e dor, você que valoriza o trabalho de uma mulher, de uma missionária como essa, me chame no direct, que eu falo para você, você entra em contato com ela e você faz a oferta. Ninguém é tão pobre que não possa ofertar. Deus te abençoe, Deus te abençoe, apóstolo Lídia. Parabéns. Glória a Deus. A apóstola Andréa já foi minha professora, uma pós-graduação de aconselhamento pastoral. Olha aí, ela me formou, viu? Muito bom. Então, eu queria chamar o irmão Jailton para dar o testemunho dele, né, já que esse chá beneficente é em prol do restaurar, ele é fruto do restaurar. Então, vamos ouvir a história, aqueles que não conhecem. Você que está em casa, ouça bem essa história, né, de recuperação, de renovação, do velho sair e entrar o novo. Então, essa é a história do nosso irmão. Graça e paz. Deus é maravilhoso, né? Eu vou praticamente resumir, entre aspas, o que a apóstola Lídia falou, né, sobre o projeto, e hoje o nome está aqui, que é fruto do projeto. Gostaria que os irmãos olhassem ali para fora, virassem, né, ali para o sentido daquela rua. Ali você vê que é um lugar vazio, né? Um lugar que dali eu saí. Dali eu não tive forças. Da primeira vez que a apóstola Lídia, às madrugadas, ela ia me chamar, porque eu sou, me apresentar, Jailton Chaves Moreira, vou fazer 40 anos, vim de Teresina, Piauí, para cá, para Fortaleza, sem nenhuma expectativa de vida. E aí eu me deixei se levar pela força do desejo, um problema de alcoolismo. E quantas vezes eu olho naquela praça, na dificuldade, e sem saída. Mas não para glorificar o Ministério de Oração da Portaria, mas muitas vezes, irmão, essa mulher que você vê, que é a diretora desse projeto, da igreja, ela foi muitas vezes ali, tá nós, a orar pelas nossas vidas. Muitas vezes ela passava de madrugada para vir orar aqui na igreja e perguntava por todos ali que estavam ali. O irmão Sérgio passou pelo projeto, estava com aquela praça. Outros irmãos que eu não estou bem lembrado o nome, também foi para lá. E eu fui para lá. Eu tive uma debilidade aí na rua, que passei mal por decorrer do alcoolismo. Eu com problema de coração crescido, fui às pressas para o hospital, não tinha um familiar aqui em Fortaleza, ninguém, só Deus mesmo, né? E ele que operou na minha vida. E aí eles sentiram falta de mim, porque ela ia lá e falava,
pastor Márcio também via nós ali, como os irmãos aqui da igreja, o irmão Alain via nós ali deitados em colchões, sem esperança de vida, sem cada dia ali só se entregar mais ainda ao alcoolismo. E eu adoeci nessa praça aí, fui para o hospital e passei lá, eu não sei nem dizer quando, fui entubado. Fui entubado, cheguei a fazer hemodiálise. Mas mesmo assim, quando eu saí do hospital, eu voltei a beber. Voltei para a praça. E eles me viram, você estava para onde? Eu estava doente. Eles me viram mais debilitado e perguntou mais uma vez, mas você quer uma oportunidade para ir? E eu, não, porque nunca tinha passado por uma casa de recuperação e nunca tinha passado pela rua também. Foi 11 meses que eu passei na rua. 11 meses aí, tanto dormindo no papelão, como dormindo ali nos colchões, às vezes que arranjava, vendo cenas absurdas, porque o mundo não tem nada para nos oferecer. Por isso que hoje eu tenho para oferecer só a gratidão de Deus na minha vida. E aí eu fui para o projeto Restaurar, irmão. E eu passei quanto tempo no projeto Restaurar? 2 anos e 6 meses, na glória de Deus. Aquele projeto que me acolheu sem nenhum benefício, sem eu ter nada. Só pela graça de Deus mesmo. Porque eu não tinha ninguém, não tinha nem como ajudar o projeto. Não tinha. Por quê? Porque eles me resgataram da rua, me deram uma nova oportunidade. E eu deixo a palavra dentro dessa ocasião que ela também é um legado do projeto Restaurar. João 8,32, que conhecer a verdade e a verdade verdadeiramente vos libertará. E essa verdade, irmão, me libertou pela glória de Deus. E esses 2 anos e 6 meses que eu passei lá, servindo de aprendizagem muito. E isso eu não conhecia a grandeza de Deus, o Evangelho de Deus, e aí Deus tomou conta de mim quando eu abri meu coração verdadeiramente. Digo também para os irmãos que estão para restaurar, você tem que realmente tomar a decisão de mudança. O projeto ajuda muito, né? Com de manhã, provérbio, leitura bíblica, com acompanhamento, um pouco nervoso, acompanhamento. Mas você tem que decidir verdadeiramente. Por quê? Porque Deus ele é o centro de tudo em nossas vidas. A palavra de Deus diz em João 15, 5, rapaz, sem mim nada poderás fazer. E você tem que sair de lá também determinado a buscar os caminhos do Senhor, a mudança, verdadeiramente. E isso, irmão, quando eu saí de lá, recebi uma bênção no projeto Restaurar. Quando eu saí de lá, saí casado, né? Orei, conversei com a apóstola de antes, agradeci, oro, para Deus me dar um direcionamento. Por que ela disse ora? Porque 2 anos e 6 meses estando lá dentro, para mim não vir com o mundo de qualquer jeito, mas sim com um direcionamento de Deus. E isso aconteceu. Hoje minha esposa está aqui, está trabalhando, a Fátima, tem me acompanhado, porque uma mulher quando um dependente químico sai para fora, ela é uma base também. Uma mulher é uma base também para o homem se fortalecer da grandeza de Deus. E os dois, né? Buscar a Deus verdadeiramente. E eu só tenho, irmão, agradecer. E eu hoje olho para o projeto Restaurar como um lugar que hoje ele está, então vai ser um lugar sede próprio em nome de Jesus, que lá está sendo construído, né? Que antes quando eu fui para lá, eu fui para Calcaia, né? Ali na rua dos Ananias Alexandre, 895, onde eu passei esse tempo lá. E eu tenho certeza, irmão, que grandes coisas estão por vir. Mas a gente depende da cooperação das pessoas também. Só cooperação se você não tiver como ajudar, mas só oração. A oração ela move montanhas. Eu também tenho certeza que hoje eu estou aqui por a oração de alguém. Porque a apóstola sempre vai dizer, eu estou orando pela vida de vocês. Como o tempo que eu estava ali, relembrando, teve um assassinato, aí nessa praça, ela foi saber se era um da gente. Não por quê? Porque ela acompanhava o nosso dia a dia. Isso também é uma dificuldade que eu tive lá fora, quando eu estava lá, aqui já na presença de Deus, como estou até hoje, pela glória de Deus, não pela glória de Deus, mas sim pelo mover de Deus, eu tive Covid. Passei 16 dias entubados. Porque Deus tinha um propósito. Porque a obra de Deus, ela não faz para metade, ela faz completa. Por isso que Deus não me levou no tempo da Covid. Minha esposa também batalhou muito, orou muito, foi atrás de recursos, porque eu fiquei em fila de espera, mas o derramar de Deus é muito grande. Por isso que hoje
O homem que eu estou aqui se tornando cada dia, né? Porque a gente tem que ser moldado cada dia, porque não é fácil a vida, e a gente todo dia tem que diminuir para Deus crescer, e assim, e também nós temos que ter o entendimento que nós precisamos mudar, e algumas coisas que nós estamos errados. Eu mesmo, a Bíblia diz que analise o homem a si mesmo. Eu tenho que me analisar exatamente muitas vezes para o crescimento do reino espiritual, tanto no projeto pastoral como no ministério. Porque se Deus me deu uma posição de um servo do Senhor, é para servir Ele verdadeiramente. E que nós devemos servir a Deus, nós devemos olhar o propósito, não daquelas vidas que teve muitas vidas por falta de escolha e falta de entendimento, que a Bíblia diz que muitos perecem por falta de conhecimento e não tomam a decisão verdadeiramente de sair do projeto e seguir o propósito que é se firmar no caminho do Senhor, não só aqui no ministério, mas sim para dar o seu testemunho, como aquele do irmão Alan, que quando eu entrei, ele já era um fruto do restaurar, e isso faz com o entendimento de uma pessoa que está conhecendo o propósito de Deus, se fortalece. Você vê uma pessoa em pé, porque Deus ele nos firma todo dia. Uma Bíblia diz, tirou do charco do louro, aonde nós firmamos o pé numa rocha verdadeiramente. E nós devemos se firmar cada dia mais, assim como os irmãos que estão no projeto Restaurar, se afirmem no Senhor, busquem verdadeiramente, para quê? Para Deus, para rebater o inimigo todo dia que nós ficamos, todo dia nós vamos ganhando. Mas com certeza que esse Deus é um Deus fiel e cumpridor da promessa, a minha sua vida assim foi cumprida. Assim como aquele homem ali que não tinha mais certeza da vida, mas Deus deu um novo recomeço. Esse recomeço vai ser cada dia vez mais fortalecido, juntamente com o ministério e das pessoas que me fortalecem. Eu tenho um grande respeito todo, carinho, né? Irmã Eliane, como o irmão Neto levava muita gente passear, como o Deus estava lá, como as pessoas que me acompanharam, me falaram ali, como minha esposa que também teve a confiança de uma mulher para tirar um ex-dependente de uma casa, se casar e viver com ele até hoje, e sabe que não é fácil. Só uma mulher mesmo. Por isso que as mulheres são guerreiras, né? E Deus vai fazer grandes coisas. Obrigado pela oportunidade. Se eu não falei tudo mais é porque. Mas amém. Mas que testemunho maravilhoso, né? Então, que a história do irmão Jair sirva para nos impulsionar a se envolver nessa obra, porque vale a pena ver um testemunho desse, né? Porque é muito agir de Deus. E só aconteceu porque teve alguém que apoiou. Se nenhuma instituição, nenhum líder espiritual tivesse cuidado, tivesse com aquele olhinho lá, né, já pedindo a Deus a recuperação de uma pessoa, o irmão Jair teria perdido essa guerra, né? Mas para nos fortalecer mais ainda, nos empolgar para a gente continuar a colaborar nessa obra, eu queria chamar o irmão Alan, que também tem um testemunho de vida muito lindo, né, para contar para a gente o que Deus fez na vida dele e continua fazendo, né? Irmão Alan. Boa noite, salve irmãos com a paz do Senhor. Um dia de alegria estar aqui essa noite. Estou um pouco também nervoso. Sei que Deus é bom. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar algo da parte de Deus. Efésios capítulo 2, primeiro, até o 10. Vou ler aqui para os irmãos meditar. A salvação é pela graça. E vos vivifico, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, e agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejando da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que em riquíssima misericórdia e pelo seu muito amor, quem nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas,
vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É nós e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar no lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar os séculos vindouros a abundância e riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andamos nela. Aqui vai falar sobre a graça. Eu quero dizer que eu estou aqui pela graça de Deus. Eu quero dizer que eu estou aqui pela misericórdia que me alcançou. Porque, vamos dizer, há 14 anos atrás, ninguém dava nada por mim. Há 14 anos atrás, ninguém dava 10 centavos mais por mim. E até então eu conheci o projeto Restaurar. Não foi uma casa de recuperação que até hoje me deixou de pé, não. Foi a graça de Deus, a qual eu conheci através do projeto Restaurar. Apóstolo André, a primeira conversa que eu tive com a senhora, eu lembro até hoje. Você não acredita? Você falou comigo, eu falei que trabalhava em construção, e você começou a falar que a pessoa levanta uma casa e não vai deixar a casa sem porta, sem coberta, senão o inimigo entra. E é dessa forma. A gente começa a levantar uma casa, e se eu e você levantar a casa e ficar sem porta, sabemos que o inimigo vai entrar facilmente. E eu levei isso para a minha vida até hoje. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil eu estar pegando esse microfone aqui e falando para os irmãos. Porque não tem sido. Ontem eu passei por uma batalha, um sonho terrível. Eu passo por batalha espiritual, mas eu fico só comigo, não conto para ninguém. Mas foi uma coisa terrível dentro de um ambiente totalmente destruído de uma mulher. E Jesus só que me acordei. Eu nunca louvei tanto na minha vida como eu louvei quando eu me acordei. Ainda bem que minha esposa acordou de bem hoje, porque foi algo. Mas foi algo na rede. Porque eu sei que o inimigo ele não vai deixar a gente em paz nunca. E se a gente não estiver buscando essa graça de Deus, não estiver buscando o amor de Jesus Cristo, e eu sabia muito bem, porque ontem a gente levou para o projeto. Ontem eu levei um que nasceu assim comigo, foi o cara que eu usei mais droga, onde ele foi. É tão espiritual que foi exatamente onde ele foi. Eu trouxe ele para cá, muito levado. Quando foi de madrugada, eu já sabia que o diabo vinha para cima, ainda vai vir ainda. Porque não é fácil arrancar. A Bíblia diz que a gente foi arrancado do império das trevas. E você entendeu o que é ser arrancado do império das trevas, irmão? Vai muito além da nossa imaginação. É espiritual. É uma batalha travada. E eu conheci o Restaurar. E até hoje eu venho caminhando, venho tentando somar. Não é fácil. Mas é possível com Jesus. É possível buscando a graça. O favor não merecido. Porque eu e você não merecemos. Mas sabemos que é o amor de Cristo que é derramado sobre a minha e a sua vida. Porque a gente não merece. Na Santa Ceia, não vou pegar sobre Santa Ceia, mas na Santa Ceia vai dizer que o homem tem que se analisar a si mesmo e tome a ceia. E muitas vezes a gente acha que a gente vai tomar a ceia, a gente pensa que está em santidade e não estamos. A gente vai tomar a ceia para se fortalecer, porque ali o pão representa a carne de Jesus Cristo. Porque é a nossa carne aqui, irmãos. É só a graça de Deus mesmo. E todo dia tem que buscar essa misericórdia, essa graça que é derramada. Porque se fosse pelas minhas forças, eu não estaria mais aqui não. Eu vi a irmã, lembrei na minha do irmão dela que faleceu. Eu me dei muito bem com ele, né? Porque não me dei muito bem com ele. Deu um certo problema, que ele tinha passado pela cadeia. Quando ele chegou no pai dele, fez logo um soco logo. Passei a armar ele achando que estava dentro da cadeia. Mas não. Um pouco de ele mostrou o pastor Márcio na época e
e ali Deus começou a trabalhar. Ele mesmo entregou, viu que o Espírito Santo estava ali, e ali o Senhor começou a trabalhar na vida dele. Mas o que eu quero dizer é que se não fosse o Cleto restaurar, se não fosse a apostolaria, eu não estaria aqui. Eu tenho sido falho no ministério, eu tenho sido falho com ela, irmão. Eu sou uma pessoa, eu tenho que ser uma pessoa muito verdadeira. Eu sou falho. Eu preciso voltar para a minha posição. Porque o soldado ele tem que estar na posição. Se eu e você não estiver fora da posição, nós seremos muito fácil atingidos pelo inimigo. Eu estou dizendo que eu estou aqui pela graça de Deus. Eu creio que você tem esse entendimento. Porque muitas vezes eu e você saímos da posição, irmãos. E quando o soldado ele sai no meio da posição na guerra, ele é muito fácil de ser atingido, irmão. O soldado, se ele sai da posição, ele é muito fácil de ser morto. E se o soldado não estiver junto com aquele soldado na guerra, há uma diferença. E eu tenho esse entendimento. Mesmo eu sabendo disso, mas a nossa carne é tão... E aí, aonde a gente tem intimidade com o Senhor, aonde entra a experiência de ter conhecido a restaurar, de ter conhecido a palavra lá dentro, de saber que eu e você temos livre acesso com o Senhor, e mesmo no meio das nossas falhas, não que a gente venha permanecer, não que a gente venha permanecer, mas muitas vezes se encontra num momento da nossa vida que a gente não tem força muitas vezes de fazer o caminho de volta, e aí a gente começa a ter intimidade com o Senhor. Senhor, me dá força, Senhor, me dá força para eu voltar para o meu caminho, me dá força para eu voltar para a minha posição. E o Senhor tem dado graça, não só a mim, mas eu creio que a muitos. E eu creio que vai ser grandes coisas que o Senhor vai fazer no restaurar. Eu não gosto mais de falar muito do que eu passei, porque não é testemunho, é testemunho. É testemunho. Mas eu quero dizer, uma certa vez eu dentro do ambiente, eu desobedecendo a Deus, me afastei da época daqui, da casa de oração, voltei para um ambiente onde eu não era para ter voltado. E eu dentro do ambiente das trevas, o próprio diabo se manifestou e começou a dizer: tu não é bem-vindo aqui no nosso meio, não. Mas era o próprio irmão, não é com essa voz que eu estou dizendo, não. Era com a voz do outro lado do inferno, gritando: tu não é bem-vindo aqui no nosso meio, não. Porque ele sabe que eu e vocês somos escolhidos. E eu com dor de acordado, o meu foi só de saber achar isso. Eu que estou sem ninguém me cobrisse. Na mesma hora que eles jogam, voltam para o normal para tudo o que estava acontecendo. E eu, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é mais meu lugar. O meu lugar agora é no reino de Deus. O meu lugar, eu fui alistado, você foi alistado no meio do exército de Deus. Então, se eu e você não tiver onde Deus nos colocou, irmãos, não vai fluir. Eu já vivi isso. Eu saí do quartel, achando que indo para outro quartel, eu ia. Não. Se Deus me colocou, me alistou nesse quartel, eu tenho que ficar nesse quartel. Eu achando não, que existia outro quartel do Senhor também, e eu lá. E onde eu fui não tenho entendimento. E a Bíblia diz que naquele grande dia, muitos vão dizer assim: eu preguei no teu nome, eu fiz isso no teu nome. Porque quando eu saí daqui, irmãos, eu não me dizia, eu fui para outra igreja achando. Aí o Senhor, naquele grande dia, eu mandei tu ir, eu preguei no teu nome, mas eu mandei. E muitos não têm esse entendimento. E através de uma certa caminhada que a gente vai pegando experiência e maturidade, e tendo entendimento. E hoje eu vivo uma nova vida. Hoje tenho meus filhos, tenho minha esposa. Não gosto de falar muito bem materiais, mas um cara que não conseguia possuir nenhuma bicicleta. Eu perdi as contas de quantas bicicletas eu botei na droga. Quantos e quantos. E hoje Deus ele me abençoou com moto, com carro. Passei 11 anos pagando aluguel. E Deus me abençoou. Tem dia que eu me acordo de madrugada, eu fico olhando assim, vou até a garagem e olho. Não é pelo bem material, irmãos, porque isso eu não vou levar.
Mas eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, é o que vai fazer no restaurado. Grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio, irmão. Mesmo nas batalhas, muitas vezes, irmã André, a gente endurece, porque é muita decepção. Muitas vezes eu faço por um, mas eu sei que não vou receber. Eu vou receber pedrada, eu vou receber virar as costas. Eu já tenho esse entendimento. Mas temos que crer. Temos que crer. A Bíblia diz que o reino do céu é como se tivesse plantado um diamante. E a gente vai lá atrás e assina para restaurar. Uma hora vai ter uma pérola preciosa, irmão. Uma hora vai ter um que vai querer, vai somar junto com a gente. O Jair já é de outro, porque eu já sou de Parana, a primeira casa que foi de Parana. O Jair já é de Caraí. E Jair tem mais outros. Hoje tem o Renato, também o Renato hoje é pastor na igreja. Osmar Jaco da igreja. Alguns eu conheço. E é só não em vão. Não é. Não é. Precisamos só estar na nossa posição. E eu estou aqui para somar. Amém? Glória a Deus. Eu queria louvar o louvor. Eu me acordei hoje lembrando desse louvor. Eu sempre, quando eu ia pregar nos cultos campais, eu louvava esse louvor, porque ele faz parte um pouco da minha vida. Amém? Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura, tristeza, eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. Na ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade, eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Estou, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura, tristeza, eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. E a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade, eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Aleluia. As palmas ao Senhor. Oh, glória! Amados, isso é só 2 testemunhos para a gente ver o que Deus faz e o que um centro de recuperação faz na vida de uma pessoa. Então vamos continuar colaborando, vamos abraçar essa causa. Nós precisamos abraçar essa causa. Então, de hoje em dia
que antes você não tinha ainda tido essa sensibilidade, né, para colaborar, para contribuir com essa obra, passe a contribuir, passe a fazer algo, porque muitas vidas por aí estão contando esse testemunho aí de grande renovação que o Senhor deu na vida desses homens, de mulheres também, né? Então vamos ter amor pelo restaurar, centro de recuperação, vamos orar mais pelos centros de recuperações, pelas pessoas que estão à frente. Essa semana, foi ontem a gente conversando e a gente falando de chamado, né? Alguém perguntava, você dirigia um centro de recuperação de Deus em livro? Aí a minha irmã dizia assim, é chamado. É chamado, porque eu vejo a minha irmã passar, né? E não desistir nunca e continuar. Eles apertam, como o irmão da apóstola André dizia, a gente orava de noite para de manhã ter comida. E a minha irmã, né, já morou juntas ali, eu tive de acordar à noite dela no fogão de madrugada, chorando, porque não sabia o que ia fazer no dia seguinte. Só é chamado. Só você suportaria. Eu não tenho esse chamado. Eu gostaria muito de participar, né, de colaborar, tanto na minha profissão como de outra forma. Mas esse chamado, só Deus sabe quem entrega, porque não é fácil. Não é fácil. Por isso que nós escolhemos o tema hoje de falar uma pequena reflexão desse chá, que é sobre o girassol. Então, nós já ouvimos aqui uma ministração sobre o bambu, né? O que o bambu significa na vida da gente, né? E hoje nós vamos aprender só um pouquinho nessa reflexão sobre o girassol. E as plantas nos ensinam. Se Deus colocou uma plantinha dessa, olha, uma florzinha dessa, do jeito que ela é, amarelinha, com o miolinho ali, e a gente muitas vezes nem dá importância, nem sabe da utilidade de um girassol para a nossa vida pessoal e a nossa vida cristã. Então eu li alguma coisa sobre girassol essa semana, mesmo porque é tema de campanhas, né? Como eu trabalho com crianças autistas, outros transtornos, e aí eles chegam lá com um colarzinho, a gente sabe que ali, né, quem usa aquele colarzinho com girassóis é porque faz parte, né, de um transtorno. É comemorado o dia do girassol, meu Deus, eu nem sabia, dia 1º de maio. Olha só, dia do girassol, eu não sabia. Então, o nosso Deus, ele é tão tremendo que ele usa plantas como o bambu, como o girassol e outras para nos ensinar como é que pode. A gente não aprender com pessoas e aprender com uma planta. É perfeito. É perfeito o que Deus faz. É simples o que eu vou falar, mas que a gente possa ter essa lição na nossa vida hoje e ser girassol na vida das pessoas. Porque Deus diz em Isaías 61:3, é o versículo que as pessoas mais identificam na Bíblia para falar de girassol, é quando se refere a Deus, que diz que Isaías 60 diz assim: levante-se, que o seu rosto brilhe de alegria, já chegou a sua luz. Quem é a nossa luz? Deus, né? E o girassol nós vamos ver por que ele é comparado à luz de Deus, porque nós só sobrevivemos com a luz de Deus. Se não for essa luz, nós não sobrevivemos. A mesma coisa é o girassol. Tem pessoas que assim dizem, eu ouvi falar, porque como a gente fala, está envolvido na questão do girassol lá na associação, e por que o girassol é tão falado, né? Porque ele gira, o caule dele gira, porque ele procura a luz. Ele vai do leste a oeste, porque enquanto o sol se movimenta, ele procura a luz. E sem a luz, o que acontece com o girassol?
eles se viram um para o outro. Lá na nossa associação, né, tem muitos girassóis, muitos. Você entra lá, é tudo amarelinho. E a gente faz essa observação. Quando começa a ficar tardia, que a luz está indo, aí eles se viram para os outros e ali se agrupam. E essa é a lição que Deus quer que a gente tenha essa noite, a primeira lição. Está se sentindo triste, não tem alegria, não tem brilho, está com dúvidas, está com problemas? Procure Deus, a luz que está nele nos ilumina. E ainda tem mais, né? No ditado popular, o girassol, ele simboliza a felicidade. A felicidade. Então é bom ter um girassol dentro de casa. Eu já tentei, o meu não vingou, mas eu vou tentar de novo. Então, e tem mais, ele é fonte de proteínas, de vitamina A, vitamina B, ajuda no emagrecimento, eu nem sabia disso. E as sementes ajudam em muita coisa, na agricultura, óleos maravilhosos, cosméticos, e ainda mais nos embeleza, geração, né, suas propriedades, suas proteínas, serve para tudo isso. Mas no epitulado espiritual, olha o que eu li essa semana, né? O girassol, ele se adapta a todas as situações e a toda temperatura. Nós, como crentes, aguentamos o repuxo, aguentamos as situações que aparecem em nossa volta, na nossa vida, eles aguentam. Dá uma tempestade daquelas furiosa, o girassol, ele não é derrubado. Ele continua lá, de pé. Uma tempestade, Então vamos olhar para as nossas tempestades, vamos resistir, porque se um girassol, uma planta resiste, então nós temos que resistir. Eles se adaptam a qualquer tipo de solo. Eu estava ouvindo o irmão Alan de falar dos quartéis, né? A gente se adapta aos quartéis, se adapta aos solos, se adapta às normas, se adapta à obediência e tantas outras coisas. O girassol é uma planta, é uma flor que resiste a tudo. Tão frágilzinho, né? Aquele caulezinho que gira, procurando a luz e no fundo tão forte. Então, se o girassol não é derrubado pela tempestade, então nós vamos acordar, né? Nós como cristãos, não deixa a tempestade derrubar, não. É difícil, é sofrido, balança a gente para lá, para cá, muitas vezes a gente cai, mas vamos se levantar, né? Vamos se levantar. Então ele se adapta às mudanças, ele não se abala, fica firme com as temperaturas, já falei, e se adapta a diversos solos, né? Quando eu tirei a minha plantinha lá da associação, era um solo, eu levei aqui para o condomínio, né, onde eu morava, ele não ficou, mas foi negligência minha. E eles gostam de sol, eu botei ele embaixo de uma árvore. Morreu. A mesma coisa somos nós. Se nós não estamos embaixo da luz de Deus, amados, fica muito difícil de se levantar. É se levantar mesmo. Então faça como o girassol. Procure sempre a luz de Deus. Ele se orienta somente pela luz. Ele não tem outra coisa a se orientar. Ele segue a luz e vai para onde a luz for. À noite, ou em outro momento não tem essa luz, ele se agrega aos outros, viram todos de frente. Olha só, não é de costa. Por que de frente? Né? Quando a gente estuda, os estudiosos dizem porque eles querem passar a energia de um para o outro. E assim somos nós. Quando a gente está com problemas, né, com dificuldades, a gente tem que
ficar de frente para os irmãos, aquela energia, mas energia boa, não é energia ruim não, tem que ser energia boa. Aí você fica de frente, se agarra ali e acontece o quê? Se durante o dia ele está ali, né? De cabeça erguida, a florzinha está erguida, está girando, seu caule está girando, e à noite ele não tem luz, o que o nosso Deus diz em Salmos? Que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria continua. Não é isso? Por que Deus diz isso com girassol? Porque quando chega a noite, que o girassol não tem o sol, que ele se vira para os outros e adquire energia, a felicidade, a vitalidade do outro girassol, porque de manhã ele vai estar mais fortalecido, porque nesse período as sementes se fortalecem. Olha, gente, a nossa vida. Então, eles não têm luz. Estou nas trevas. O inimigo me atingiu. Estou passando por luta. É o fim? Não, porque Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Aí, quando amanhece o dia, que o girassol começa a correr atrás da luz, o que acontece? As sementes dele já ficou fortalecidas. Então, amados, não fique triste porque está na luta. Se alegre, porque você está sendo fortalecido, amém? Você vai sair melhor, você vai sair maior, você vai sair assim, como a gente diz, né, no mundo secular, passada na casca do ar, nada mais lhe atinge, né? E o girassol, ele fica assim, quando ao entardecer, eu que trabalho no local que é cercado por girassol, quando eu entardecer, ficou murcho. Não, ele não fica murcho. Ele não fica murcho. Ele não fica de cabeça baixa. Ele não se acha que ele está triste, está destruído, porque ele sabe que mesmo não tendo naquela noite, né, a luz que ele necessita, aquela mesma luz do dia, ele sabe que ao amanhecer ele vai estar muito mais fortalecido. Então, ele não está de cabeça baixa, porque ele se entregou à luta. Ele está esperando amanhecer, porque ao amanhecer ele vai ter uma nova luz, e ele vai ter suas sementes mais fortalecidas. E outra coisa muito engraçada, gente, a nossa vida espiritual toda, ele deixa legado. Girassol deixa legado, eu nem sabia disso, deixa. Olha só o que acontece. Ele tem uma vida bem rápida, o girassol, de 1 ano. Em 1 ano ele morre. Mas quando ele morre, ele deixa um solo muito fértil para as próximas gerações, para as próximas, os próximos girassóis que vão nascer. Olha só, e nós, que legado nós estamos deixando? Que legado? As pessoas vão olhar para nós e vão dizer que legado nós deixamos? Ou dizer, não vai ser nem lembrado. Não, nunca vi fazer nada. Não, esquecido. Né? E é como a apóstola diz, nós, ao contribuirmos com o centro de recuperação, nós estamos fazendo o nosso legado para as futuras gerações. Um dia alguém vai dizer, olha, a apóstola Lídia foi a fundadora. A apóstola Lídia se sacrificava, fazia tudo, o amor dela era grande por esses homens. E aí é o legado dela para as futuras gerações. Então, você hoje está aqui num chá beneficente, você contribuiu, pessoas que contribuíram nem estão aqui porque não puderam, é um legado. Lá vai ficar a história sua. Um dia eu contribuí com esse centro de recuperação. Quando você dê testemunhos como esse, diz, eu contribuí, porque o centro de recuperação
continuou de portas abertas, uma vida foi lá e Deus recuperou. Com a ajuda, né, do líder, de quem está dirigindo, e com a nossa ajuda, que estamos tendo exemplo de amor e de fé. E você já viu? Eu nunca vi na minha vida. Eu sempre digo para as pessoas que conhecem a minha irmã, eu digo assim, gente, eu olho tanto para ela usar do jeito que a minha irmã tem, eu sou muito medrosa. Mas do nada ela constrói, do nada ela faz acontecer. E é um legado muito grande, que eu sempre fui medrosa para executar as coisas. E está aí o exemplo, né, a nossa líder, que ela foi construir esse centro de recuperação com fé, né, apóstolo? Tinha nem um tijolo. Tinha dinheiro nem para comprar um tijolo, que hoje está aí o centro de recuperação, né? E eu creio, nós que estamos aqui, é porque nós cremos, e através da nossa contribuição, da nossa colaboração, esse centro vai ser concluído e muitas vidas serão salvas e libertas ali, né? Eu creio nisso. Amém. E para concluir, amados, procure sempre a luz, procure pessoas que têm luz e não que estão em trevas. Veja com quem você se relaciona. Aquela pessoa está te prejudicando, não aceite, está te trazendo tristeza, não aceite. Não tem luz nenhuma para te iluminar, não aceite. Muda de pessoa, tá? Busque sempre a energia do outro e se inspire com quem está ao seu redor. Você acha que a apóstola Lídia não tivesse essa garra, essa força, inspiraria algum de nós para estar, né, contribuindo voluntariamente? Não. A gente se inspira na garra dela, na força e na fé. Então nós temos também de inspirar outras pessoas que estão em nossa volta, né? Então, amados, é muito interessante, né? Tinha muito mais coisas. Você pode ler, estude sobre o girassol. Eu creio que nós temos irmãos aqui, irmãos em Cristo, que nós podemos ser girassóis um para o outro, virar a frente e não virar as costas. Muitas vezes a gente nem tem um olhar de sensibilidade para a situação do outro. Então vamos viver como girassóis, né? Sendo luz e ser luz para o outro. Cuidar do outro, zelar pelo outro. É isso que a palavra do Senhor diz, que nós viéssemos aqui hoje para aprender, com uma plantinha, mas que isso se aplica na nossa vida cristã, amém? Amém. Então eu quero fazer uma dinâmica bem rapidinho. Vocês estão aí em duas, lá o irmão está sozinho, irmão? Aqui vocês estão em duas, a Glória está cida, aquela mesa está em 4, 3. Pode ficar onde você está. Você vai fazer o seguinte, a dinâmica é o seguinte: queremos ser luz e queremos apoiar um ao outro. Temos que sonhar junto com o outro. Então você vai ter uns minutinhos aí e você vai contar para as pessoas que estão em sua volta e o que você sonha, a luta que você está passando, e alguém vai te dar uma solução, vai te ajudar dando uma solução. E todos vão colaborar com o seu problema, amém? Quer ser girassol na vida de uma pessoa? Então vamos ser agora. Conversa aí com o pessoal da tua mesa. Conta aí tua vida, teu problema, tua aflição. Conta o que você precisa, pode se juntar com ela. E não vai pensando para a turma, chega então vem aqui para a rocha. Conte que a gente quer ver o que a gente pode lhe ajudar. Somos girassóis essa noite. E podemos ajudar. Conte dele, que a gente está aqui como girassol, sendo luz para você.
Cibele. Cadê Cibele? Vai contando, vai achando a solução, fique de frente para ele, dê a mão, levante, diga que vai ajudar, mas ajude mesmo, hein?